Existem histórias que não nascem apenas para serem contadas, mas para transformar quem as ouve. Esta é uma delas. Era uma vez um rei, um homem poderoso, temido, que tinha tudo, mas perdeu o mais valioso: a confiança. Traído pela mulher que amava, ele jurou nunca mais acreditar no amor. E em sua dor, criou uma sentença cruel. Cada noite tomaria uma nova esposa, e ao amanhecer, ela seria condenada à morte. Assim acreditava que jamais voltaria a ser ferido. Assim transformou seu reino em silêncio e sombra. Mas o destino, com sua forma misteriosa de agir, colocou em seu caminho uma jovem que parecia frágil, mas trazia dentro de si a força de 1000 vozes. Seu nome era Sherazade, e armada apenas com coragem e palavras, ela ousou enfrentar o impossível. O que se seguiu não foi apenas um jogo de sobrevivência. Foi uma batalha entre trevas e luz, entre o ódio e o amor, entre um coração endurecido e uma mulher que se recusava a desistir. E é por isso que eu digo a você: não saia, permaneça até o fim. Porque esta não é apenas uma história. É uma lição de vida, um convite para acreditar que até no deserto mais árido pode florescer esperança. Bem-vindos à jornada de As 1001 Noites. 1001 noite. Essas palavras vivem presas na minha garganta, como se carregassem um segredo que ninguém deve ouvir. O povo me chama de rei, senhor de terras imensas, herdeiro de uma linhagem de guerreiros e governantes. Mas, quando as portas do meu palácio se fecham e o silêncio toma conta dos corredores, eu sei a verdade. Sou apenas um homem devastado. Carrego em meu peito a marca da maior ferida que um coração pode suportar: a traição daquela a quem entreguei meu amor sem reservas. Durante anos acreditei que o poder bastava para proteger meu coração, mas fui ingênuo. Ela, minha rainha, aquela que eu chamava de esposa e companheira, transformou minha confiança em escárnio. Descobri suas mentiras não através de rumores, mas com meus próprios olhos, no leito que deveria ser sagrado. Vi o que nenhum homem deseja ver, e naquele instante, tudo em mim se quebrou. O amor que eu conhecia morreu, e junto com ele, morreu o homem que eu havia sido. Desde aquele dia, ergui muros em torno de mim. Muros altos, feitos de rancor, de desconfiança, de desprezo por tudo o que um dia considerei sagrado. Decidi que nunca mais permitiria que uma mulher tivesse poder sobre meu coração. Fiz da dureza minha armadura e da frieza meu escudo. E assim nasceu o rei que todos temem. Implacável, distante, um soberano cuja palavra é lei e cuja presença é sombra. O palácio por fora brilha como ouro sob o sol, mas por dentro é apenas reflexo do meu vazio. Salões silenciosos, corredores longos demais, festas cheias de música que não alcançam o meu peito. Eu me sento no trono rodeado de súditos, mas por dentro, a solidão ecoa como um deserto sem fim. À noite o vento bate nas janelas de mármore e traz consigo a lembrança do que perdi. A cada sombra projetada pela lua, sinto o peso da desconfiança me esmagando. E, no entanto, existe algo mais cruel do que a traição: o silêncio depois dela. Porque não são apenas as lembranças que me perseguem, é a certeza de que fui enganado, de que o amor é apenas uma ilusão frágil. Transformei minha dor em ordem, minha mágoa em decreto, e vesti uma coroa não como símbolo de vitória, mas como máscara para ocultar minhas ruínas. Eu me tornei rei das sombras, não por escolha, mas por necessidade. O homem que existia antes foi sepultado com minha confiança. O que restou foi este soberano que governa com mãos firmes, mas cujo coração já não pulsa como antes. E mesmo assim, em algum lugar profundo, enterrado sob camadas de ódio e desespero, existe algo que ainda resiste, algo que insiste em sussurrar que talvez eu não tenha nascido apenas para governar, mas também para amar. E é nesse abismo de dor que minha história começa. Uma história que não pedi, mas que o destino escreveu em linhas tortas. Uma história em que cada noite será marcada pela dúvida, e cada aurora trará a lembrança cruel de que, quanto mais tento fugir do amor, mais ele se esconde à minha sombra.
Meu reino é vasto. Do alto das torres douradas do palácio, vejo os desertos que se estendem até onde a vista alcança, caravanas que cruzam as areias levando especiarias, mercadores que retornam com riquezas de terras distantes. Ao cair da noite, as cidades brilham com tochas e lamparinas. As praças se enchem de música e riso, e o povo celebra como se a vida fosse eterna. Para eles, o rei é símbolo de força, de justiça, de ordem. Mas eu sei a verdade. Por trás dessa coroa, há apenas um homem dilacerado, refém de sua própria solidão. O palácio é magnífico, cheio de colunas de mármore, fontes que nunca secam e tapeçarias trazidas de impérios distantes. Tudo brilha, mas nada me aquece. O som dos músicos ecoa pelas paredes, mas não alcança meu coração. Os banquetes são fartos, mesas cheias de frutas, carnes, vinhos e perfumes. Mas cada gole e cada pedaço tem o gosto amargo da indiferença. Eu estou rodeado de gente, mas nunca estive tão sozinho. A grandeza que me cerca é apenas um espelho cruel do vazio que habita em mim. Às vezes, caminho pelas varandas e observo as ruas ao longe. Vejo homens simples voltando para suas casas, mulheres sorrindo ao lado de quem amam, crianças correndo atrás de sonhos que não custam nada. E eu, o homem mais poderoso do reino, percebo que não tenho nada disso. O trono me deu respeito, sim, mas me roubou a paz. A coroa me deu autoridade, mas me condenou a uma prisão invisível. Quanto mais alto se ergue o homem, mais sozinho ele fica. O povo acredita que sou um rei justo, mas por dentro, sei que sou um prisioneiro do medo. A traição que sofri não foi apenas uma ferida, foi uma sentença. Desde aquele dia, ergui muros em volta do meu coração, muros tão altos que ninguém consegue escalar. Para sobreviver, tornei-me frio, impiedoso, incapaz de confiar. Minha solidão se tornou lei, e minha dor, decreto. Eu transformei o meu sofrimento em regras que regem não apenas a minha vida, mas a de todo o reino. E, no entanto, existe um detalhe que ninguém conhece. À noite, quando os corredores silenciosos do palácio se estendem como fantasmas, sinto algo me devorar por dentro. Não são os inimigos que me ameaçam, nem as batalhas que me aguardam lá fora. É um vazio, profundo e escuro, que me consome pouco a pouco. Uma solidão tão densa que nem a coroa, nem as riquezas, nem as vitórias podem preencher. Essa é a verdade que escondo de todos. Não sou apenas um rei. Sou o prisioneiro de minhas próprias sombras. Foi em meio a esse império de silêncio que ouvi falar dela pela primeira vez. Seu nome corria pelos corredores do palácio como um sussurro proibido. Sherazade, filha do meu vizir. Uma jovem que carregava nos olhos uma luz rara e nas palavras um poder que poucos ousavam desafiar. Diziam que ela lia livros como quem respira, que conhecia histórias vindas de terras tão distantes que nem meus generais pisaram. Enquanto outros buscavam riqueza ou poder, ela buscava sabedoria. E isso, de algum modo, despertava minha curiosidade e meu desprezo ao mesmo tempo. Eu não confiava em mulheres. Para mim, eram todas iguais, máscaras de doçura escondendo punhais. Mas algo naquela jovem me incomodava. Não era apenas sua beleza discreta, que nenhum ouro poderia comprar, nem sua voz suave, que parecia tocar até os mais endurecidos. Era a ousadia de alguém que, em um reino marcado pelo medo do meu decreto, caminhava com a cabeça erguida, como se o destino não tivesse poder sobre ela. Sherazade não era como as outras. Não tremia diante de meu nome. Não se escondia nas sombras do palácio. Ela cresceu ouvindo as dores das mulheres condenadas por minhas ordens e, ao invés de fugir, decidiu enfrentar. Seu coração não se deixou endurecer, mesmo em meio às injustiças. Era como se ela acreditasse que até no deserto mais árido ainda poderia florescer uma rosa. E eu, que havia enterrado todos os meus sentimentos, não sabia se isso era coragem ou loucura. Quando a vi pela primeira vez, seus olhos encontraram os meus sem desviar. Não havia medo, apenas firmeza. Aquele olhar me desconcertou mais do que qualquer traição. Havia algo ali que eu não conseguia decifrar. Compaixão? Desafio?
Ou talvez um segredo que ela guardava só para si? A verdade é que, por um instante, senti as muralhas que construí ao redor de meu coração estremecerem. E isso me enfureceu. Eu a rejeitei em pensamento, a odiei em silêncio, porque não podia admitir que uma mulher, ainda mais a filha de meu vizir, ousasse me confrontar sem palavras. Mas ao mesmo tempo algo em mim já sabia. Sherazade não era apenas mais uma sombra em meu palácio. Ela era uma chama. E se eu não tivesse cuidado, essa chama poderia incendiar tudo o que construí para me proteger. A noite em que Sherazade entrou no meu destino foi diferente de todas as outras. O palácio estava mergulhado em silêncio, os corredores iluminados por tochas que tremulavam como se pressentissem uma mudança no ar. Eu havia decretado mais uma vez que nenhuma mulher permaneceria viva após amanhecer. Essa era a minha lei, a muralha que construí para nunca mais ser ferido. Mas quando ela se apresentou diante de mim, algo na firmeza de seu olhar fez com que meu coração por um instante vacilasse. Ela caminhava com passos lentos, mas firmes. Não havia desespero em seus olhos, tampouco a submissão que tantas outras demonstraram. Em vez disso, vi coragem. Uma coragem silenciosa que não gritava, mas que se fazia ouvir em cada gesto, em cada respiração. Era como se tivesse vindo não para se despedir da vida, mas para iniciar algo maior do que qualquer decreto meu. Sherazade não era uma prisioneira. Era uma guerreira que carregava como arma não uma espada, mas a força invisível das palavras. Ao anunciar que aceitava casar-se comigo, o palácio inteiro ficou em choque. Meus conselheiros sussurravam, meus servos desviavam o olhar, e até os guardas, acostumados à frieza de minhas ordens, estremeceram diante daquela escolha. Todos sabiam. Ela estava condenada. Mas ela, com voz serena, declarou diante de todos: melhor enfrentar o destino de cabeça erguida do que viver acorrentada pelo medo. Naquele instante, percebi que havia diante de mim uma mulher como nunca conhecera antes. O casamento não foi celebração, foi duelo. Enquanto eu vestia a coroa, símbolo de poder, ela vestia sua serenidade, símbolo de resistência. Nenhuma lágrima correu de seus olhos, nenhuma súplica saiu de sua boca. Havia uma chama em sua alma que parecia me desafiar, como se dissesse que meu poder terminava onde começava a sua coragem. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez eu não fosse o único a decidir o rumo daquela noite. E é aqui que peço a você, que está ouvindo esta história, continue comigo. Cada palavra que Sherazade dirá a partir dessa noite mudará não apenas o destino de um reino, mas o coração de um rei. Se você acredita no poder do amor, da coragem e da esperança, inscreva-se e permaneça até o fim desta jornada. Porque o que vai acontecer nas próximas noites não é apenas uma luta pela vida, é uma luta pelo amor, capaz de transformar até o mais endurecido dos corações. A noite se ergueu sobre o palácio como uma sombra infinita. As tochas ardiam pelas paredes, projetando figuras distorcidas no mármore, como se fossem demônios vigilantes de um destino já selado. Eu me sentei no meu leito real, frio e distante, esperando o desenrolar de mais uma noite que terminaria como tantas outras, com sangue ao amanhecer. Essa era a rotina que eu havia imposto ao reino e a mim mesmo, o ciclo que me mantinha blindado contra qualquer nova traição. Mas quando os passos de Sherazade ecoaram pelo corredor, senti um arrepio que não tinha explicação. Ela entrou sem pressa, como se não carregasse nos ombros o peso da condenação. Não havia tremor em suas mãos, nem lágrimas em seus olhos. Em vez de medo, trazia consigo uma serenidade que me desconcertava. Quando nossos olhares se encontraram, percebi uma coragem que parecia me desafiar, como se dissesse, em silêncio: você não controla tudo. Aquilo me enfureceu, mas também me intrigou. Era a primeira vez que uma mulher diante de mim não se curvava ao medo. Antes que eu pudesse falar, Sherazade tomou a palavra. Sua voz era clara, melodiosa, firme, e tinha o estranho poder de encher o quarto de vida. Começou a narrar uma história.
Eu franzi o senho, tentando demonstrar desdém, mas cada frase que saía de sua boca me puxava para dentro de um mundo que não era o meu. Ela falava de mercadores que enfrentavam desertos, de mares turbulentos, de reis que precisavam escolher entre o dever e o coração. Era como se, por instantes, eu deixasse de ser o homem ferido que havia me tornado e fosse levado para terras que só existiam em sua imaginação. A cada palavra sentia as muralhas que construía ao redor do meu coração se racharem, mesmo que eu tentasse resistir. Eu que havia transformado minha dor em lei, me vi prisioneiro não de correntes, mas da cadência suave de sua narrativa. E quando a história estava prestes a alcançar o clímax, quando minha alma já ardia em curiosidade, ela parou. Silenciou-se como se o tempo tivesse se quebrado. Seus olhos se fixaram nos meus e, com uma calma desconcertante, disse apenas: "Se o rei permitir, amanhã terminarei." Por um instante, a sala ficou mergulhada em um silêncio ensurdecedor. Eu deveria ordenar sua execução imediatamente, era isso que todos esperavam. Mas algo dentro de mim me paralisou. O desejo de saber o fim daquela história queimava mais do que qualquer decreto, mais do que qualquer vingança. Contra a minha própria vontade, poupei sua vida. Disse a mim mesmo que era apenas por curiosidade, apenas para ouvir o final. Mas no fundo, uma voz que eu não queria reconhecer sussurrava que algo maior estava acontecendo. Naquela madrugada, quando o palácio inteiro adormeceu, eu ainda estava desperto. Sua voz não saía da minha mente. A cada palavra lembrada, sentia um eco que não era dor nem rancor, mas algo diferente, algo perigoso, expectativa. E essa expectativa me assustava mais do que qualquer traição, mais do que qualquer inimigo que já enfrentei em batalha. Pela primeira vez em muitos anos, eu ansiava pelo amanhã. As noites seguintes não foram iguais. Eu, que antes esperava apenas o amanhecer para cumprir meu decreto, passei a aguardar o cair do sol, com uma inquietação que me consumia por dentro. Cada vez que o céu se tornava púrpura e as tochas do palácio eram acesas, meu coração, contra a minha vontade, batia mais rápido. Eu dizia a mim mesmo que era apenas curiosidade, o desejo de ouvir o fim da história da noite anterior. Mas no fundo, já pressentia que estava me tornando refém de algo muito mais perigoso. Sherazade parecia conhecer a alma humana como poucos. Suas histórias não eram simples contos para passar o tempo. Eram espelhos que refletiam minhas próprias feridas. Quando falava de reis que sucumbiram à arrogância, eu via a mim mesmo. Quando narrava de mercadores enganados por falsas promessas, lembrava da traição que me corroía. E quando descrevia homens que, apesar da dor, encontraram redenção, algo dentro de mim se agitava como brasas prestes a reacender. Eu ouvia com raiva e fascínio ao mesmo tempo, incapaz de interrompê-la. Cada noite era um ciclo. Ela concluía um relato no ponto exato em que minha alma ardia de ansiedade. E antes que pudesse se prolongar, começava outro, igualmente envolvente, que outra vez ficava suspenso no ar. Era como se soubesse exatamente onde tocar, onde cortar, onde me ferir e onde me acalmar. E assim, de forma lenta e implacável, transformou meu próprio decreto em armadilha contra mim. Eu que havia jurado nunca mais me prender a mulher alguma, agora era prisioneiro da sua voz. O palácio inteiro começou a perceber a mudança. Meus guardas, acostumados a ouvir ordens cruéis, notaram que a sentença da Aurora nunca mais era cumprida. Meus conselheiros sussurravam nos corredores intrigados com minha indecisão. E o povo lá fora começou a se perguntar se a maldição que eu havia lançado sobre as filhas de seu sangue finalmente estava chegando ao fim. Mas eu não admitia isso nem para mim mesmo. Dizia que era apenas uma estratégia, uma forma de me distrair por alguns dias. No entanto, quanto mais repetia essa mentira, mais sabia que estava sendo enredado por algo maior. Havia noites em que, ao terminar de contar, Sherazade se calava e me olhava em silêncio. E naquele olhar não havia medo, tampouco submissão. Havia uma força calma, como se ela soubesse que estava vencendo uma guerra que eu nem queria lutar.
E por mais que eu tentasse resistir, percebia que minhas muralhas estavam cedendo. As histórias não apenas adiavam a morte dela, estavam pouco a pouco devolvendo vida a mim. Assim, sem perceber, o homem que aguardava o amanhecer para matar, passou a temer o nascer do sol. Porque com o fim da noite vinha também a pausa das histórias, e eu já não sabia viver sem elas. Eu, Shahrayar ibn Rashid, rei temido e endurecido pela dor, havia me tornado escravo de algo que nunca pensei que pudesse me dominar. A esperança escondida nas palavras de uma mulher. As noites se sucediam como capítulos de um livro que eu não queria que terminasse. Cada história que Sherazade contava me prendia, mas havia algo que crescia ainda mais perigoso do que as palavras: o silêncio entre elas. Quando sua voz cessava, quando seus olhos se encontravam com os meus, eu sentia algo que não sabia nomear. Não era piedade, tampouco simples admiração. Era uma chama antiga que eu havia enterrado sob a areia da dor, voltando a arder contra a minha vontade. Eu me via dividido. De um lado, o rei que eu me tornei, frio, implacável, decidido a jamais se entregar a sentimentos. Do outro, o homem que ainda existia em mim, faminto por calor humano, por confiança, por amor. Quando Sherazade sorria em meio às histórias, um sorriso discreto, quase imperceptível, eu sentia meu coração acelerar. E logo me punia em silêncio, lembrando que aquela mulher estava ali apenas porque eu decidi poupá-la noite após noite. Como ousava meu coração se enganar outra vez? Houve uma noite em que sua história falava de dois amantes separados pelo destino. As palavras dela cortavam como lâmina, porque cada frase parecia ecoar dentro da minha própria vida. Eu a observei enquanto falava, e percebi que não era apenas a narrativa que me prendia. Era a forma como seus olhos brilhavam quando descrevia o amor, a suavidade da sua voz ao falar de desejo, a melancolia que tomava conta de seu rosto ao narrar a dor da perda. E sem perceber, eu já não estava ouvindo uma história. Estava ouvindo a mulher, mas junto com esse despertar, vinha a lembrança cruel da traição que me destruiu. Toda vez que sentia vontade de me aproximar dela, uma voz interior gritava que eu era um tolo, que o amor era uma armadilha, que a confiança era veneno. Eu me via como um homem com uma espada em punho. De um lado, a lâmina que me protegia da dor. Do outro, a vontade de largá-la para segurar a mão que se estendia a mim. Era uma batalha silenciosa, travada dentro do meu peito a cada noite. E Sherazade parecia perceber essa guerra, mas nunca a confrontava. Em vez disso, continuava a contar suas histórias, como quem sabia que o tempo faria o trabalho que nenhuma força poderia impor. Seu poder não estava na insistência, mas na paciência. Ela não me exigia nada, apenas me oferecia suas palavras, sua coragem, sua presença. E isso era ainda mais perigoso, porque quanto menos ela pedia, mais eu desejava dar. Assim me vi, rei de um vasto império, escravo de uma mulher que nunca ergueu espada, nunca deu ordens, nunca ameaçou meu trono. O que ela usava contra mim não eram armas visíveis, mas a força do coração. E eu, que um dia jurei nunca mais me entregar, percebia noite após noite que já não lutava apenas contra ela. Eu lutava contra mim mesmo. E essa guerra, eu sabia, estava cada vez mais próxima de me derrotar. Por muitas noites eu acreditei que Sherazade era feita apenas de histórias. Sua voz suave enchia o silêncio do palácio e sua imaginação parecia não ter limites. Eu me deixava prender pelos enredos que ela criava, mas nunca me perguntei de onde vinha tamanha força. Para mim, ela era apenas uma narradora astuta, uma mulher que, com inteligência, buscava adiar o inevitável. Mas naquela noite, algo mudou. Em vez de iniciar mais um conto, ela se calou por instantes. Seus olhos ficaram fixos nos meus, e pela primeira vez senti que não estava diante de uma personagem inventada, mas diante dela mesma. Sherazade respirou fundo, e sua voz, ainda que firme, carregava uma ternura que me atravessou como lâmina.
Majestade, disse ela, por tantas noites tenho-lhe contado histórias de reis e mercadores, de homens poderosos e de mulheres esquecidas. Mas talvez o senhor precise conhecer também a minha história. Ela contou que crescera entre livros, guardando cada palavra como quem guarda um tesouro. Disse que sua alma foi moldada pelas vozes que ouviu quando criança. Vozes de viajantes, de sábios, de poetas. Mas também confessou algo mais profundo. Crescera ouvindo os lamentos das mulheres que o palácio engolia noite após noite. Cada lágrima, cada silêncio sufocado, cada olhar de desespero ficou marcado em seu coração. Eu não poderia continuar vivendo, Majestade, se não fizesse algo por elas. Por isso aceitei vir até aqui. Eu não vim apenas para salvar a mim mesma, mas para dar voz àquelas que já não podem falar. Suas palavras caíram sobre mim como pedras pesadas. Pela primeira vez, vi que suas histórias não eram simples contos para me distrair. Eram armas silenciosas, feitas para me ferir de forma diferente. Cada rei arrogante que caía em seus relatos era um espelho da minha própria vaidade. Cada mulher injustiçada era um reflexo das vítimas de minhas ordens. Ela me desafiava sem gritar, me enfrentava sem erguer a voz. Sua coragem estava em não me temer. Houve um instante em que seus olhos brilharam de lágrimas, mas ela não deixou que caíssem. Essa contenção me desarmou. Eu, que já havia visto súplicas desesperadas, vi nela algo diferente. Dignidade. Não havia submissão em Sherazade, mas também não havia arrogância. Havia apenas verdade. Ela era uma mulher inteira, disposta a arriscar a própria vida por um ideal. Isso a tornava maior do que qualquer soberano que já conheci. Naquela noite, percebi que já não esperava apenas pelas histórias que ela criava. Esperava pelo instante em que revelaria algo de si mesma, pela pausa silenciosa antes de cada palavra, pelo olhar firme que me penetrava até a alma. O que me atraía já não era a ficção que enchia minhas noites, mas a realidade da mulher que ousava se colocar diante de mim como igual. E ali, diante da chama que ardia em seus olhos, compreendi algo que temia admitir. Sherazade já não lutava apenas por sua vida, mas pela minha. Pois cada história que ela contava, cada silêncio que sustentava, cada verdade que lançava no ar, tinha um único propósito: arrancar-me das sombras em que me escondi. E contra a minha vontade, eu já não queria resistir. As noites já não eram apenas um intervalo entre a escuridão e o amanhecer. Elas se tornaram meu refúgio, o único momento em que eu deixava de ser rei para ser apenas homem. Antes, eu aguardava o nascer do sol para encerrar a vida de mais uma esposa. Agora, temia a aurora, como quem teme perder algo precioso. Foi assim que percebi que já não era dono do meu próprio coração. Sherazade me envolvia com suas histórias de reis caídos pela arrogância, de mulheres injustiçadas que venceram pelo silêncio e de viajantes que encontraram redenção nas terras mais improváveis. E cada uma dessas narrativas tinha algo de mim. Eu me via no rei que destruía seu povo por orgulho, no homem traído que se deixava consumir pelo rancor. E em silêncio, eu reconhecia que aquelas histórias eram espelhos, destinados a me confrontar com a verdade que eu sempre evitei. O mais inquietante era que sua voz já não me conquistava apenas pelo conteúdo das histórias. Era o modo como ela falava, a calma que transmitia, a firmeza que não vacilava diante do meu olhar. Havia noites em que eu a observava mais do que ouvia. Via a forma como seus lábios se moviam, a luz das tochas refletida em seus olhos, o orgulho silencioso em sua postura. E contra minha própria vontade, sentia-me atraído não apenas pelas histórias, mas pela mulher que as contava. E foi assim que o veneno da curiosidade se transformou em remédio para a minha alma. Eu, que havia decretado morte ao amor, comecei a desejar sua presença além das narrativas. Descobri que aguardava não apenas o desfecho das fábulas, mas também o instante em que sua voz cessaria, e o silêncio entre nós se tornava mais eloquente do que qualquer palavra. Nesse silêncio, havia algo que queimava,
algo que eu não ousava admitir. Paixão. Meus servos murmuravam, meus conselheiros desconfiavam, e até os guardas do palácio percebiam. O ciclo da morte fora quebrado, e todos sabiam. Mas ninguém ousava falar, porque sabiam que qualquer palavra poderia acender minha ira. O que não sabiam é que dentro de mim, a batalha já estava perdida. Eu era o rei de um império vasto, mas já não tinha domínio sobre mim mesmo. O segredo da transformação estava claro. Sherazade não havia apenas conquistado meu ouvido, mas minha alma. Cada história que ela contava não era só invenção. Era um fio invisível que me puxava de volta à vida, que me arrancava das trevas e me obrigava a enxergar além da dor. Pela primeira vez desde a traição, eu sentia que podia respirar sem queimar por dentro. Pela primeira vez, pensei que talvez fosse possível amar sem medo. E assim, em silêncio, compreendi o que ela havia feito. Sherazade não estava apenas lutando por si. Ela estava lutando por mim. Lutando contra o rei endurecido que eu me tornara. Contra o vazio que consumia minha alma. E noite após noite eu cedia mais um pouco, incapaz de resistir à verdade que se erguia diante de mim. O ódio que me sustentou por tantos anos estava morrendo, e em seu lugar, nascia algo que eu havia jurado nunca mais sentir. As noites passaram como grãos de areia escorrendo por uma ampulheta. De início eu acreditava que estava apenas cedendo à curiosidade, adiando a morte de Sherazade para ouvir o desfecho de mais um conto. Mas quando dei por mim, já não contava os dias, e sim as histórias. Cada narrativa era como uma chama que iluminava o abismo dentro de mim. E pouco a pouco, percebi que não era mais o mesmo homem que iniciara esse ciclo de sangue. Ela me falou de marinheiros que enfrentaram mares traiçoeiros e, contra todas as ondas, encontraram salvação. Contou sobre reis que perderam seus tronos porque deixaram o orgulho falar mais alto do que a justiça. E muitas vezes descreveu mulheres que, mesmo diante da injustiça e da dor, encontraram uma forma de vencer pelo amor, pela paciência e pela sabedoria. Em cada uma dessas histórias havia uma lição, e todas, de alguma maneira, falavam de mim. Eu, que antes acreditava que todas as mulheres eram traiçoeiras, via diante de mim uma que arriscava a própria vida noite após noite, apenas para transformar meu coração. Eu, que havia perdido a fé no amor, percebia que ainda era possível acreditar. Aquelas histórias não eram invenções sem propósito. Eram pontes, cuidadosamente construídas, para me conduzir de volta à humanidade que eu mesmo havia enterrado. O palácio inteiro mudou junto comigo. Os corredores que antes respiravam medo passaram a respirar expectativa. Os guardas que se preparavam a cada amanhecer para cumprir minha sentença, já não o faziam. Meus conselheiros murmuravam, mas não ousavam se opor, porque viam em meus olhos algo que não viam há anos. Paz. Era como se Sherazade tivesse enfeitiçado não apenas o rei, mas todo o reino. E então compreendi a verdade. Não era o encanto das histórias que me prendia, mas a mulher que as contava. Sherazade não usou armas, não tramou conspirações. Usou a coragem, a sabedoria e a paciência. E ao longo de 1001 noites, ela conquistou não apenas a própria vida, mas também a minha alma. No amanhecer da última noite, quando ela terminou seu último conto, eu não tive coragem de ordená-la à morte. Não porque me faltasse poder, mas porque já não havia espaço em mim para o ódio que sustentava aquele decreto. Diante dela, compreendi que o verdadeiro prisioneiro de todos aqueles anos não eram as mulheres do reino, era eu. E foi Sherazade quem me libertou. Declare diante de todos que Sherazade viveria, não como prisioneira, mas como rainha. O ciclo cruel que iniciei após a traição terminou ali, não pela força das armas, mas pela força da palavra. Aquela mulher que deveria ter sido apenas mais uma sombra entre tantas, se tornou a luz que redesenhou meu destino. E é por isso que digo, essa não foi apenas a última noite. Foi a noite que não acabou, a noite sem fim. Porque desde então,
Cada amanhecer deixou de ser um inimigo. Ao lado de Sherazade, cada dia se tornou apenas a continuação de uma história maior. A história em que o amor venceu as trevas e em que um rei descobriu que o coração é mais forte que a espada. Existem histórias que não nascem apenas para serem contadas, mas para transformar quem as ouve. Esta é uma delas. Era uma vez um rei, um homem poderoso, temido, que tinha tudo, mas perdeu o mais valioso: a confiança. Traído pela mulher que amava, ele jurou nunca mais acreditar no amor. E em sua dor, criou uma sentença cruel. Cada noite tomaria uma nova esposa, e ao amanhecer, ela seria condenada à morte. Assim acreditava que jamais voltaria a ser ferido. Assim transformou seu reino em silêncio e sombra. Mas o destino, com sua forma misteriosa de agir, colocou em seu caminho uma jovem que parecia frágil, mas trazia dentro de si a força de 1000 vozes. Seu nome era Sherazade, e armada apenas com coragem e palavras, ela ousou enfrentar o impossível. O que se seguiu não foi apenas um jogo de sobrevivência. Foi uma batalha entre trevas e luz, entre o ódio e o amor, entre um coração endurecido e uma mulher que se recusava a desistir. E é por isso que eu digo a você: não saia, permaneça até o fim. Porque esta não é apenas uma história. É uma lição de vida. Um convite para acreditar que até no deserto mais